Olá, eu sou a Rossana, instrutora de Mindfulness e Meditação, formada pela Universidade de São Paulo e pós-graduada pela PUC do Paraná em Neurociências, Psicologia Positiva e Mindfulness. No primeiro vídeo aqui do canal, nós falamos que parar de pensar era impossível e que meditar não era parar de pensar, mas era sim uma nova forma de pensar. Imagina tudo o que você quer ser, tudo o que você quer viver, tudo o que você quer transformar em você e nos outros. Imagina tudo aquilo que você quer criar para a sua vida. Meditar é esse novo jeito de pensar, que vai possibilitar dar uma forma para o nosso pensamento intencionalmente e criar toda a base necessária para que isso que eu imaginei se torne realidade. Mas você pode me dizer assim, mas imaginar é uma coisa e realidade é outra. E é aí que você se engana. Através de estudos de mapeamento cerebral, os cientistas já descobriram que o nosso cérebro não sabe a diferença entre imaginar e realidade. É que imaginar e viver alguma coisa causa o mesmo efeito cerebral. Não há diferença nenhuma entre a conexão neural formada quando você vive um determinado momento ou quando você imagina um momento. Isso quer dizer que se você está beijando alguém ou você está imaginando beijar este alguém, no seu cérebro o que acontece é o mesmo. Toda a descarga neuroquímica que acontece num beijo real, acontece num beijo imaginado. Olha que doido, não é? Vários experimentos foram realizados pelos cientistas para comprovar esse fato. Num deles, se tomou como base um grupo de estudantes de piano, que foi separado em dois grupos distintos. O primeiro realmente ia praticar um determinado treino por 1 hora todos os dias. O segundo grupo recebeu o mesmo treino, mas ele ia só se imaginar tocando piano, ou seja, imaginar os movimentos das mãos, que teclas seriam tocadas e tudo mais. O resultado foi que a habilidade de ambos os grupos cresceu igualmente. Um outro estudo também foi feito com pessoas que tinham o objetivo de ganhar massa muscular. O mesmo treino foi passado para os dois grupos. Um grupo treinava efetivamente e o outro grupo imaginava-se fazendo os movimentos, os músculos que eram trabalhados, as repetições, tudo certinho. Por incrível que pareça, no segundo grupo, onde as pessoas só imaginavam o treino, houve pessoas que tiveram um ganho maior de massa muscular do que aqueles que treinaram realmente. Olha só, se você não gostar de academia, meditar pode ser a sua solução. Portanto, uma conexão gerada quando você medita é de mesmo valor e até eu ousaria dizer mais potente do que uma gerada nas atividades do seu cotidiano. Então, quando a gente medita, quando a gente sai dos automatismos do pensamento e do negativismo da mente, já começamos a criar uma nova vida para nós, uma vida que a gente escolheu viver, porque a gente freou a nossa mente. Esse é o tema do vídeo de hoje. É sobre isso que a gente vai começar. E por que eu escolhi o nome Assinatura Neuroquímica para esse vídeo? Bom, se a gente lembrar, a assinatura é uma marca que identifica a autoria de alguma coisa. Como que pensamos cria a nossa realidade, isso significa que nós somos os autores da nossa própria vida. Ou seja, o nosso pensamento tem uma marca que define a qualidade da minha obra, que no caso é a forma como eu vivo. Sabe quando você reconhece o autor de um quadro, de uma música ou até de uma comida? Pelo traço dele, pela melodia da música, pelo tempero dessa comida? Essas pessoas expressam a sua assinatura no que fazem. E de onde vem essa assinatura? Ela é fruto da ação da mente no cérebro. E aí eu te pergunto,
Qual tem sido a marca da sua vida? Do que você está vivendo, do que você está criando? Qual a sua assinatura neuroquímica? Para a gente pensar um pouco sobre isso, a gente vai usar alguns conceitos da biologia. Calma, isso não vai ser uma aula de biologia, só vamos usar alguns conceitos delas para a gente entender como funciona a meditação e quais são os benefícios dela para a nossa vida. Bom, o pensar ele acontece no cérebro e cada cérebro é único, não existe um cérebro igual ao outro, justamente por causa dos efeitos causados pelo próprio pensar. Dependendo do tipo de pensamento, da sua frequência, se ele é automático, se ele é criativo, se ele é depressivo, uma área do cérebro é mais ativada, portanto, ela se fortalece, ela se torna mais forte, mais potente e até maior. Estudos sobre os efeitos da meditação no cérebro das pessoas comprovam essas diferenças. Por exemplo, um programa que consegue reconhecer a idade do cérebro de acordo com o formato, o volume e as estruturas desse cérebro, revela que, em média, um cérebro de alguém que medita se parece 7 anos e meio mais novo do que o cérebro de uma pessoa que não medita. E, se você tem mais de 50 anos e já medita pelo menos há uns 10 anos, essa diferença é ainda maior. Um cérebro de 50 anos pode ter a aparência e funcionar tal qual o cérebro de uma pessoa de apenas 25 anos de idade. Esse rejuvenescimento cerebral pode acontecer em qualquer fase da sua vida. Portanto, meditar é o anti-age mais eficiente que já se conheceu quando o assunto é o cérebro. E como tudo isso é possível? Isso é fruto, é criação da qualidade e da quantidade dos pensamentos do meditador. E isso não é uma afirmação mística ou eu querendo fazer propaganda das minhas aulas. Vamos novamente usar dados científicos para comprovar isso, tá? A neurocientista Sarah Lazar, da Escola de Medicina de Harvard e do Hospital de Massachusetts, comprovou que quem medita tem mais quantidade de massa cinzenta em várias regiões do cérebro, principalmente no que se refere ao neocórtex, onde acontece a tomada de decisão. Portanto, quem medita tem melhor capacidade de pensar e de tomar decisões mais acertadas. E novamente, esses benefícios não se reduzem aos meditadores de longo tempo, não. Em 8 semanas meditando, todos os dias de 10 a 15 minutos, esse aumento de massa cinzenta já pode ser comprovado e o que é melhor, há um encolhimento da amígdala, que é a área associada ao medo, à ansiedade e às emoções. Ou seja, diminuem aqueles pensamentos que nós conseguimos observar na nossa prática 1 e na prática 2, de crítica, julgamento, falta de gentileza com a gente mesmo, porque a gente começa a perceber esses pensamentos acontecendo e já sabe que essa é uma atividade da nossa mente que não nos ajuda. E mesmo se a gente ainda não consegue substituir esse pensamento por outros, a gente já consegue freá-los. E isso começa a formar um posicionamento mais positivo sobre a vida. Isso é o estar presente, a atenção focada do mindfulness, que todos os exercícios propõem. Então, o meu futuro deixa de estar vinculado a tudo aquilo que aconteceu no passado e vai sendo construído agora, no presente, com as escolhas do que e como pensar, de uma forma bastante consciente. Isso quer dizer que se você se aventurou a meditar desde que esse canal começou, você não é mais o mesmo. Você já criou uma nova assinatura neuroquímica e uma nova realidade para você.
seu tempero, seu toque na vida já mudou. E se isso ainda não é perceptível para você, se não está tão claro, logo vai ficar. Só o fato de você se perceber pensando e de criar pausas na sua ruminação mental, naqueles pensamentos que não saem na cabeça do dia a dia, isso já mudou o seu cérebro. Graças a algo que é propriedade de todo o cérebro, chamado neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade do sistema nervoso central de mudar, de se adaptar e de se moldar tanto a nível de estrutura quanto a nível funcional ao longo do desenvolvimento neuronal e quando também o sujeito é exposto a novas experiências. Então aquela história que a gente ouve muita gente falar assim, eu sou assim e pronto, eu não mudo, não condiz com a realidade. Você é e vive como você quer, mesmo que isso ainda não seja consciente. Se a sua vida não muda, é porque você não quis mudar. Mas se você mudar alguma coisa, tudo muda. Por exemplo, imagine uma pessoa que resolve parar de fumar. Parando de fumar, ela talvez tenha vontade de fazer uma academia. Ela talvez, fazendo uma academia, sinta mais autoestima. Com mais autoestima, talvez ela tenha a coragem de chegar naquela pessoa que ela está interessada há bastante tempo e comece um relacionamento. Então imagina só, um pensamento que foi parar de fumar mudou completamente a vida daquela pessoa. Isso significa, por exemplo, quando eu resolvo acordar de manhã assim que o despertador toca, quando eu resolvo ficar atento ao que eu falo porque eu não quero mais falar mal de ninguém, eu transformo o meu cérebro, transformo todas as substâncias químicas que ele produz e me torno realmente uma nova pessoa. Eu assino diferente a minha vida. Então, não é a química do seu cérebro que define os seus pensamentos, mas justamente o contrário. São os seus pensamentos que definem a sua assinatura neuroquímica, que definem quem você é. Fisiológica e quimicamente, os pensamentos são formados a partir de sinapses. Sinapse é o contato entre uma célula nervosa e uma célula excitável, ou seja, que pode receber alguma informação, passível de sofrer alguma influência. Esse contato pode ser entre neurônios ou entre um neurônio e uma célula qualquer. Por exemplo, o que ocorre com o movimento do nosso coração, ou quando a gente movimenta o dedo das mãos, dos pés. Toda a movimentação que eu estou fazendo agora é coordenada por um neurônio excitando um músculo. Esse sinal pode chegar a essa célula de duas formas, através de substâncias químicas, chamadas neurotransmissores, ou simplesmente através de um sinal elétrico. A grande maioria das nossas sinapses, dos pensamentos que ocorrem no nosso cérebro, potencializados pela nossa mente, ele é realizado através de transmissões neuroquímicas, que é bem diferente de uma transmissão que é elétrica. Mas como o nosso foco hoje não é se tornar expert em conhecimentos do cérebro, anatomia e fisiologia, mas nos tornarmos expert na arte de pensar bem 24 horas, ou seja, meditar, vamos nos focar hoje apenas nessas transmissões químicas. Numa transmissão química, um neurônio não tem um contato com o outro. A troca ocorre num espaço bem pequeno que ocorre entre eles, que é chamado pelos cientistas de fenda neural. A fenda é a distância entre um neurônio e o outro. E nessa fenda são jogadas substâncias químicas. A transmissão dessas substâncias pode afetar um único neurônio ou um conjunto de neurônios, gerando uma excitação ou uma inibição de um movimento. Ou seja, ela pode estimular o neurônio a ter um movimento ou inibir o movimento desse neurônio.
Mas vamos lembrar o que era um neurônio. O neurônio são as unidades funcionais básicas do nosso sistema nervoso. São as unidades que possibilitam não só uma ação cerebral, mas todo o controle do nosso sistema nervoso, que por sua vez controla o nosso corpo. Ou seja, os neurônios possibilitam que os movimentos internos e externos aconteçam, sejam eles andar, comer, sonhar, pensar, sentir, imaginar, escolher, decidir. Um único neurônio ou um conjunto deles pode ser impactado nessa transmissão neuroquímica, já que o nosso cérebro tem cerca de 85 bilhões de neurônios e 1 quatrilhão de sinapses, que pode atingir uma velocidade de até 360 km por hora. Então imagina a velocidade de tudo isso. Mas para que uma transmissão de um neurônio aconteça, tudo depende da potência desse sinal. Ele precisa ter força suficiente para disparar o potencial de ação eletroquímico do neurônio pós-sináptico, ou seja, daquele que recebeu o sinal que foi transmitido pelo neurônio pós-sináptico. Lembrando que um mesmo neurônio pode receber vários sinais de neurônios diferentes ao mesmo tempo. Então, esses sinais se somam ou se subtraem. Isso quer dizer que vários sinais fracos juntos podem gerar força suficiente para gerar um potencial de ação num neurônio. E um único sinal contrário a tudo isso que seja forte pode impedir que esse potencial seja gerado. Vamos explicar isso em números que acho que fica mais fácil. Vamos supor que para gerar o potencial de ação de um neurônio, eu preciso de uma força de número 50. E eu recebo um impacto de um neurônio nesta força de 10. Essa informação vai chegar no meu neurônio, mas não vai ser replicada para o neurônio seguinte. Mas imagine que você recebe 5 forças de 10. Essas 5 forças juntas dão potencial para esse neurônio replicar essa informação neuroquímica para outro. Agora imagina que você recebe essas 5 forças de 10, que são suficientes para replicar esse potencial, mas uma força contrária de 60. Isso significa que o potencial de propagação desse neurônio vai ser inibido. Aquela transmissão não vai acontecer. Isso é muito importante para nós, para a gente pensar em termos de pensamento e meditação. Então, tudo isso faz a gente perceber que tudo pode ser mudado na nossa vida. Significa que quando a gente percebe um pensamento ou um comportamento que não é desejado por nós, basta eu colocar uma força contrária para fazer frente a esse pensamento, essa emoção, esse comportamento. Então, eu preciso inserir um pensamento de mais qualidade e persistir nele. Ah, mas isso não é fácil. É sim, você faz sempre isso no seu dia a dia. Quer ver exemplos? Você vence a sua preguiça de manhã quando você decide sair para caminhar. Você consegue ficar de boca calada quando percebe que o seu comentário só pode piorar uma situação. Você resiste a comer um doce quando você está de regime ou quando você percebe os malefícios que o açúcar traz. Em todos esses casos, houve impulsos neurais, conexões neurais, mas você conseguiu gerar uma mais forte. O problema é que às vezes que essa conexão mais forte que vence é o medo, é a preguiça, a autocrítica destrutiva. Mas a gente já sabe, isso pode ser mudado, basta contrapor um sinal. O cérebro, ele é capaz de reconhecer as informações que são usadas com mais frequência, reforçando-as. Mas aquilo que não é usado, ele não se perde, nem mesmo aquilo que você nem imagina que foi registrado pelo seu cérebro. As lembranças
de tudo ao que você foi exposto, seja lendo, vendo TV, conversando com alguém, estudando, estão ali. E quando são necessárias, elas são acessadas para que você consiga chegar a novas conclusões. Você já deve ter ouvido falar de sessões de hipnose que resgatam a lembrança de pessoas quando elas ainda estavam no útero das mães ou mesmo de outras encarnações. Então, geralmente essas lembranças, elas compactuam com situações que foram passadas pela mãe, por exemplo, durante a gestação, acidentes, pensamentos, fatos vividos. E isso prova que o cérebro, mesmo desse bebê que ainda não nasceu, guarda todas as informações ao qual ele foi exposto. Então, tudo que você viveu está aí, esperando um impulso para gerar novas conexões. Por isso que não existe essa coisa de estar velho para mudar, não dá mais tempo para determinadas atividades ou para começar a aprender alguma coisa. O que existe é o poder de um pensamento de incapacidade que te domina. Se você acredita na incapacidade, essa conexão neural está muito forte e não vai ser eliminada pelo seu cérebro, pois ela é constantemente usada. Incapacidade, então, é uma ideia criada a partir de algumas informações que você conectou e que formaram uma conexão neural alimentada por você. Se você pensar, não consigo meditar, tem grandes chances de você não conseguir mesmo. Mas agora, se você fizer uma pequena mudança, se você trocar por vou me dar a chance e tentar, dentro do seu cérebro as coisas já começam a mudar. Você já está fazendo diferente. Portanto, para trabalhar com isso, você vai ter que escolher querer modificar uma ideia e desativá-la por intenção, com a devida atenção para conseguir freá-la toda vez que ela aparecer, colocando um contraponto de um novo pensamento. Lembra exatamente os pilares do Mindfulness que nós vimos nos vídeos anteriores: atenção, intenção e atitude. Ou seja, eu vou ter que ter a firme intenção de mudança, perceber todo aquele pensamento que traz dificuldades para essa minha mudança e toda vez que ele acontecer, colocar uma ação nova, um novo pensamento, uma nova informação, para que eu fortaleça uma conexão neural e a outra, aos poucos, vá perdendo força. E essa força, na verdade, não se perde, ela vai ser transferida para conexões mais fortes, mais inteligentes. O nosso cérebro, ele também é capaz de gerar novos neurônios, isso chama-se neurogênese. E isso tem uma potencialidade infinita, a não ser que alguma estrutura cerebral que colabora nesse processo já esteja assim, muito comprometida. Como que se compromete isso? Através de uma assinatura neuroquímica não saudável mantida por muito tempo. Então essa constante transformação e criação de novos neurônios é definida por tudo aquilo que você se expõe e que pode gerar novas informações, que pode se tornar conhecimento. Quanto mais eu me exponho a uma determinada informação, mais essa rede neural se torna mais forte e mais ativa. Tudo isso explica por que uma palavra, um cheiro, uma música podem desencadear todo um conjunto de informações que pode levar à evocação de uma emoção, de um sentimento, de um conhecimento. Às vezes isso é positivo, às vezes isso é negativo. Por exemplo, um conjunto de situações que me lembra da minha incapacidade. É um conjunto neuronal viciado. Uma crise de pânico, por exemplo, é um exemplo desse desencadeamento por um sinal. Então, alguma coisa acontece que se converte numa informação que dispara no cérebro uma série de outras informações, ou seja, se forma toda uma conexão neural
que leva a pessoa a entrar em um estado de desequilíbrio tal que ela acredita não mais ter controle sobre aquela situação e ela entra numa crise de pânico. Então, um primeiro sinal pode necessariamente gerar uma crise. Hoje, um dos recursos mais utilizados pelos terapeutas para trabalhar a crise de pânico são as pausas, aquilo que a gente viu no nosso vídeo 2 aqui do canal. Como é que isso funciona? Então, os terapeutas indicam para o paciente que a hora que ele perceber um sinal de que ele vai entrar em pânico, ele deve parar e começar a prestar atenção na sua respiração. Existe uma contagem certinha de inspirações e expirações que ele tem que praticar durante algum tempo. Como isso funciona? Quando o paciente traz o foco para a sua respiração, automaticamente ele tira o foco daquele primeiro sinal que poderia desencadear uma crise. E esse sinal já pode ter atingido vários neurônios, já pode ser uma conexão de geração de crise. Mas quando ele faz a pausa, ou seja, ele para aquele neurônio, porque ele foca a atenção num novo fato, numa nova informação, respirar, contando, saindo do automatismo da nossa respiração, ele foi capaz de frear aquele impulso neuronal dele. Isso não precisa ser só para respiração. A maioria dos meus alunos, porque na verdade são alunos, eles estão aprendendo a meditar, consegue perceber um pensamento que pode desencadear uma crise de pânico e contrapor aquele pensamento a um pensamento mais positivo, mudando toda a conexão neural do momento. Isso quer dizer que você pode frear o potencial de ação de um pensamento na sua vida apenas colocando intencionalmente, com uma atenção focada, um pensamento diferente. Intenção, atenção, atitude. Ou seja, você consegue escolher conscientemente qual vai ser o seu novo foco de atenção, mudar o rumo das conexões e tomar um caminho que você quer, que é o seu objetivo. Segundo a neurociência, existem 3 fatores que determinam a forma como os nossos neurônios ou um conjunto de neurônios se conectam. A primeira forma é a genética, que está ligada às proteínas envolvidas em toda essa transmissão neuroquímica, em como esses circuitos acontecem. Eu posso mudar essa neuroquímica sem precisar usar nenhum remédio. Eu posso mudar essa neuroquímica, como a gente viu, através da mudança da qualidade e da quantidade dos meus pensamentos. E isso a ciência já sabe. Vamos dar um exemplo do tratamento para depressão. Meu pai teve durante muito tempo depressão. E quem tem alguém na família ou conhece alguém com depressão sabe que existe um tempo de ajuste dos remédios que são dados para que a pessoa tenha uma química do cérebro equilibrada. Por que esses remédios são dados? Porque a pessoa chega num nível emocional e de pensamento, de ruminação mental tal, que é como se ela estivesse emaranhada por esses pensamentos. Mesmo que ela traga um pensamento diferente, ela não tem força de sustentá-los, porque a química do cérebro já foi bastante danificada por todos esses pensamentos mantidos frequentemente e com insistência. Então, são dados remédios para esse tratamento de depressão. Leva-se algum tempo para que a quantidade de cada substância, de cada neurotransmissor e modulador, seja ajustada para começar a fazer efeito nesse cérebro. Depois que começa a fazer efeito e o paciente começa a apresentar melhoras, porque a química cerebral dele está mais organizada e aquilo que ele conversa, ele ouve, começa a ter a chance de repercutir neuronalmente,
esse paciente sempre é encaminhado para um psicólogo. Por quê? Porque ele precisa ser capaz de libertar-se desses remédios para tratamento de depressão. Como ele vai se libertar? Mudando o tipo de pensamento que ele tem sobre a vida, sobre o que acontece com ele, colocando uma perspectiva mais positiva. Então a gente já vê que, embora a genética possa sim influenciar na qualidade do que a gente pensa, ela também é algo que a gente pode burlar, é algo que não define quem a gente vai ser ou o que a gente vai pensar. Um segundo fator que define a forma como os neurônios vão se organizar, as conexões vão se organizar, é chamado de auto-organização. A união de determinados neurônios com uma propriedade única, que só o conjunto proporciona. Então é uma regra para esses neurônios se unir. Então se costuma dizer na neurociência que neurônios usados juntos têm uma tendência a permanecer juntos. É aquele famoso ditado: dize-me com quem andas, que eu te digo quem tu és. E nesse caso, com quem andas, estão incluídos seus pensamentos, porque eles estão com você o tempo todo. E o terceiro fator dessa conexão neuronal é a experiência, ou seja, gerada por uma organização pessoal mais longa, alterações que a gente faz pelo uso do próprio circuito neural a nosso favor, ou seja, o uso do circuito neural modifica o próprio circuito neural, que é a proposta da meditação. Esse é o mecanismo da meditação, que é o pensar, sobre o seu comportamento, sobre as suas emoções e decidir como você quer viver, de que forma você quer viver. Tudo isso foi apresentado de uma forma bem simples num programa de comemoração dos 50 anos do Globo Repórter, que trazia as inovações da saúde. Esse programa foi exibido em 14 de abril de 2023. Nele a gente tem a entrevista com o médico gerontólogo Fernando Binhardi, que realizou um estudo pela Universidade Federal de São Paulo em 2010 sobre a cura de doenças crônicas através do uso da meditação. Hoje, o projeto de estudo que ele desenvolveu na universidade conta com mais de 1.000 pessoas sendo atendidas, mas o estudo inicial contou com a participação de 149 pessoas e na reportagem mostrou-se que 70% delas se curou completamente dos seus problemas de saúde usando a meditação. Pessoas que não estavam conseguindo resultados com outros tratamentos. E nesse programa, uma dessas voluntárias que tinha problema de coluna vertebral, bico de papagaio, artrose, ela relata que depois das práticas meditativas, ela passou por um novo exame clínico que não detectou mais nenhum problema na sua coluna vertebral. Impressionante, não é? Segundo o pesquisador, o Dr. Binhardi, as pessoas passaram a encarar as suas realidades de uma nova forma. E foi isso, essa mudança de postura frente à vida, que trouxe esse aumento de vitalidade e um sistema imunológico muito mais potente, capaz de se autocurar. Então, o que mudou nessas pessoas? O pensamento. O que mudou foi a assinatura neuroquímica emitida pelo cérebro dessas pessoas. E essa assinatura influencia todo o seu corpo. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre a qualidade dessa assinatura. Mas a gente já conseguiu perceber hoje que um sinal pode ser barrado por outro, como o exemplo que eu dei da crise de ansiedade, da crise de pânico. Então isso é muito possível. Neurônios transmitem sinais e a integração desses sinais gera informação quando o cérebro faz essas correspondências e essa informação circula por todo o corpo. Lógico que não é uma informação isolada que vai gerar determinado comportamento. Por exemplo, nós aprendemos
todo um conjunto de práticas que facilitam a meditação. Uma delas era o fato de eu apagar a luz. Não é o fato de apagar a luz que vai dizer para o meu cérebro que eu vou meditar. Por exemplo, eu vou apagar a luz para sair de casa e a conexão neural ligada com ela é totalmente diferente. Bom, eu vou deixar a casa apagada por economia de energia, porque eu não gosto de luz acesa, por uma série de fatores. Mas, quando você pega essa informação, apagar a luz, e une com fechar a porta do meu quarto, tornar o ambiente silencioso, sentar, todas essas conexões, esses neurônios, essas informações disparadas juntas, geraram uma conexão que diz para o seu cérebro: agora a gente vai pausar para meditar. E o cérebro já dispara toda uma neuroquímica que vai facilitar essa sua meditação. Que toda uma informação ela tem que ter um significado dentro de um contexto. E lembrando, neurônios treinados a disparar juntos costumam estar juntos. Comportamentos diferentes correspondem a padrões diferentes de atividade neural. A nossa boa notícia é que a gente pode dominar essa atividade neural, escolher no que e como pensar, para ter uma assinatura neuroquímica saudável, que traga saúde para você como ser integral. E isso vai ser claro para as outras pessoas. Essa mudança sua de assinatura vai ser perceptível para as outras pessoas. E aí eu te pergunto, você vai se deixar levar pelos pensamentos habituais ou vai criar uma nova mente, um novo cérebro e uma nova vida? Agora é hora da prática. Mas antes de partir para a nossa prática, se você gostou desse vídeo, dá um like, e se conhece pessoas que você acha que podem se interessar ou está precisando ouvir sobre esse assunto, compartilha. E agora? Bom, agora é a hora da prática. Olá, eu sou a Rossana, instrutora de Mindfulness e Meditação formada pela Universidade de São Paulo e pela PUC do Paraná, e essa é a terceira prática proposta no nosso canal. A nossa prática meditativa de hoje é uma mescla de práticas meditativas tradicionais, Mindfulness, e das técnicas terapêuticas da professora Maria Siroá, que é uma especialista nas áreas de psicologia positiva e medicina da mente e corpo. Ela viaja pelo mundo realizando palestras sobre temas como resiliência, felicidade, recuperação após perdas e processos traumáticos. Essa é uma das técnicas utilizadas por ela para desenvolvimento da positividade e da resiliência, características que, segundo ela, são os anticorpos da mente, aquilo que faz com que a nossa mente se torne bastante saudável, que foi o que nós conversamos no vídeo referente a essa prática. Então, como a gente viu lá na primeira prática, quando a gente começou, quando a gente se cala e procura meditar, aparece uma mente que nos distrai dessa situação de meditação, seja nos trazendo tarefas e reflexões do nosso cotidiano, seja lembrando de onde a gente erra, nos julgando e emitindo opiniões pelos nossos comportamentos. Estes são pensamentos automáticos. É a sua assinatura química da qual muitas vezes você nem tinha consciência, mas você tem uma responsabilidade por ela. Os pensamentos automáticos são como uma receita de bolo que você faz todo dia com os mesmos ingredientes, e aí não dá para ter um resultado diferente. Então essa técnica de hoje vai nos possibilitar acrescentar sempre um ingrediente plus nessa receita, um ingrediente que vai tirar a nossa mente desse automatismo, sendo um ponto de partida para um crescimento, para uma alteração de assinatura neuroquímica efetiva. Eu sugiro a vocês que ao longo desses 15 dias pratiquem esse exercício
usando o pensamento escolhido na primeira vez do exercício. Mas pode acontecer que algum dia, algum pensamento se torne muito mais presente, algo te chamou muito mais a atenção no seu comportamento, na sua observação da mente, e não tem problema nenhum se você trocar o pensamento e continuar com esse até o final, ou só aquele dia você fazer uma prática voltada para esse pensamento, porque talvez não dar atenção a ele seja muito pior para a nossa química neural do que manter uma disciplina da primeira escolha. Se possível, tenta utilizar essa técnica no seu dia a dia. Vai ficando atento ao seu momento presente e percebendo pensamentos que não são positivos, não são construtivos. Não os negue, não fale eu tenho que parar de pensar nisso. Use essa técnica. É importante a gente reconhecer o que a gente pensa, porque esse é um instrumento de autoconhecimento. Mas vai utilizando também a técnica aprendida no sentido de acelerar a sua alteração neuroquímica. Bom, e como é que vai ser essa técnica? Eu geralmente não gosto de falar antes da prática como ela vai ser, para não influenciar a sua percepção da prática. Mas nessa técnica ela é fundamental. Você vai ter que escolher um pensamento qualquer, que não seja positivo ou que esteja te trazendo alguma angústia. Por exemplo, eu estou com dificuldade de pagar as contas do mês. Esse é um pensamento que está sendo recorrente para você. Você vai usar sempre a técnica da seguinte forma: eu estou com dificuldade de pagar as contas do mês e já estou consciente disso, portanto, posso tomar alguma atitude. Esse é um primeiro erro. Você sempre vai ter que colocar depois deste E algo positivo, algo que modifique a química deste pensamento. Lembra que nós comentamos na aula que às vezes um impulso só não é o suficiente para disparar ou inibir um comportamento? Ou seja, quanto mais Zs você conseguir colocar na sua prática, melhor. Então, vou dar um exemplo do mesmo pensamento. Bom, eu estou com muitas dívidas para pagar esse mês e já estou ciente disso e tenho tempo para fazer alguma coisa e sou capaz de pensar em uma forma de diminuir meus gastos e aumentar os meus lucros. E, a partir disso, por exemplo, eu decido que hoje aquele almoço que seria na rua será levado de casa. E eu vou ficar muito contente nesse momento que eu almoçar, porque isso simboliza que eu tenho mais consciência de quem eu sou e de que eu estou tomando as rédeas da minha vida. Veja como um pensamento que foi negativo tem uma perspectiva totalmente nova agora. Então é isso que você vai fazer durante esta meditação guiada que vai começar a partir de agora. Então vamos lá? Agora é hora de prática. Feche os olhos, ajuste a sua postura na cadeira. Nesse primeiro momento, preste atenção se existe algum fator no seu ambiente, ou em você, nas suas roupas, na forma como você se sentou, que pode ser um incômodo, que pode prejudicar a manutenção da sua atenção na prática meditativa. E faça os ajustes necessários. E com uma respiração mais profunda, vamos marcando o início dessa prática com a firme intenção de trazer a nossa atenção para o corpo. Então, a nossa atitude será de um escaneamento corporal, de um body scan,
para saber como estamos no momento. Então, nesse primeiro momento, vamos apenas observar o nosso corpo, porque essas informações que ele nos traz são extremamente importantes. Vamos começando pelo nosso couro cabeludo, descendo pela testa e região do rosto, com atenção especial para a região dos olhos, das têmporas e dos maxilares. Nesse momento, você só está trazendo a atenção para verificar como está o seu corpo. Esse treinamento é muito importante para passos de meditação ainda mais profundo e mais adiantados. Leve a atenção para a região do seu pescoço e da coluna cervical. Passe para a região dos ombros e desça a atenção pelos seus braços, chegando até o cotovelo. Do cotovelo aos punhos e dos punhos à ponta dos dedos das suas mãos. Observe. Traga a atenção de volta para a região dos ombros. E agora vamos escaneando a região do nosso peito, costelas, abdômen. Volte a sua atenção no caminho contrário, abdômen, costelas, região do peito, na altura dos ombros. E agora desça pelas costas, percebendo toda a sua coluna vertebral e também a parte muscular de sustentação das suas costas. Vá descendo, percebendo até a região do cóccix. Ao chegar ao cóccix, o foco da sua atenção agora deve ser a região das nádegas e a região genital. Observe. Com a atenção focada ainda, vamos descendo pelas coxas até os joelhos, dos joelhos até os calcanhares e dos calcanhares à ponta do dedo dos pés. Agora, de posse da informação da sua observação atenta, você já sabe os pontos do corpo que vão merecer uma atenção um pouquinho maior para instaurar um estado de relaxamento. Então, volte a sua atenção para o alto da cabeça. Foque a atenção na cabeça como um todo, envolvendo todo o couro cabeludo, orelhas, rosto. E dê o comando, relaxe. Faça o mesmo na região do pescoço, na região dos ombros. Apenas fixe a sua atenção
e dê o comando, relaxe. Descendo pelos braços, passando pelos cotovelos, punho, indo até os dedos das mãos. A cada vez que você vai focando a sua atenção, você envia para essa região o comando relaxe. Traga a atenção de volta de novo para a região dos ombros. E agora vamos relaxar toda a frente do nosso tórax até o abdômen. Começando na região do peito, costelas, abdômen. Relaxe. Traga a atenção para os ombros de novo. E agora vamos relaxar toda a região da coluna vertebral e toda a musculatura das nossas costas até a região do cóccix. Relaxa. Se concentre agora na região das nádegas e na região genital. E vai instaurando o relaxamento agora na região das pernas, começando pela coxa, descendo até os joelhos, dos joelhos até os calcanhares e dos calcanhares até a ponta do dedo dos pés. Relaxe. Então agora volte a sua atenção para o corpo todo e perceba se tem alguma região que precisa de uma atenção maior da sua mente para relaxar. Se você encontrar algum ponto, leve sua mente até lá e repita o comando, relaxe. Amplie o foco da sua atenção novamente para todo o corpo e dê um comando para o corpo como um todo agora. Relaxe. Faça novamente uma respiração mais profunda. E agora eu quero que você foque a sua atenção em resgatar um pensamento que durante o seu dia, ou a sua semana, ou já há algum tempo, vem lhe importunando. Um pensamento que não é bom, que você reconhece como algo que não te ajuda. Nesse momento é só você, a sua mente e a sua observação. Desnude-se e reconheça qual o pensamento que não está lhe fazendo bem. Tenha claro qual é esse pensamento e quais são os prejuízos que ele lhe traz. E vamos aplicar agora a técnica que foi explicada no início desse vídeo. Você vai emitir esse pensamento
e colocar o E no final, trazendo uma perspectiva positiva para ele. Lembrando, como explicado, que quanto mais es você conseguir colocar, mais perspectiva positiva você acrescenta a esse pensamento, mais você altera a sua assinatura química e mais se instala um mindset de crescimento. Eu vou ficar durante algum tempo em silêncio para que você possa praticar a técnica do AND. Intencionalmente, fortaleça essa conexão neural que você criou agora, relembrando os passos que você deu a partir da frase que você escolheu. Imagine agora que você consegue visualizar essa nova conexão neural se instalando no seu cérebro. Uma conexão que reconhece um pensamento não tão positivo e que já agregou a ele novas informações para que ele se torne um motivo, um ponto de partida para um crescimento. Quando estiver pronto, abra os olhos, faça as anotações referentes a esse exercício, começando das observações do relaxamento, de como se comportou a sua mente durante esse relaxamento, de qual foi o pensamento escolhido, se houve dificuldades para a escolha desse pensamento e de quais foram as novas programações que você efetuou a esse pensamento.